Oi, eu sou a Manu, tenho 34 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Tá tudo tranquilo por aí? Eu tava revendo uns episódios uns dias atrás e eu tenho um episódio que o título é Hidrate Suas Botas. E eu não estava falando sobre hidratar e nem mesmo sobre botas, mas eu usei como referência. E hoje eu vou usar o pão de forma como referência para tentar te atravessar de algum modo, para te levar para uma realidade que talvez você precise começar a notar dentro de você, digamos assim. Tomei um gole de café aqui agora para tentar explicar para vocês o peso dessa comparação. Há uns anos atrás, eu precisava iniciar uma dieta, mas eu tinha um pão de forma para vencer. Estava perto de vencer em casa. E eu decidi que eu teria que consumir aquele pão de forma antes de fazer a nova compra do mês, onde eu teria que comprar os itens da dieta. E mesmo que ele estivesse vencendo ali, eu cortava as beiradas dele para comer, porque estava estragando. E na minha cabeça, na época, fazia total sentido não desperdiçar, mesmo que as coisas estivessem se estragando. E aí foi quando veio essa reflexão aqui, sei lá, 3 anos depois dessa situação do pão de forma, lembrar que talvez a gente faça isso com tantas outras coisas e não só com pão de forma. Eu vim me lembrar de quantas vezes a gente mantém alguma coisa ou se alimenta de alguma coisa na ideia de que a gente está desperdiçando algo, mas na verdade aquilo já não tem mais validade. Não faz mais sentido ter aquilo ali. E levando para um lado ainda mais profundo, eu tento analisar as vezes que a gente se nutre de alguma coisa pela ideia de que não vai ter outra coisa depois daquilo. Quantas vezes a gente transforma relações, amizades, vivências em a última coisa que vamos ter na vida? E ninguém disse isso, e também não é uma certeza, mas a gente coloca como se fosse. A gente coloca na nossa cabeça que eu vou continuar usando a referência, mas vocês vão entender. A gente continua usando o pão de forma, que já não faz mais sentido comermos, pela ideia de não termos outra coisa para comer. Sabe aquele restinho de coisa lá de fim de noite, que a gente trata como a última comida da vida? Como a gente acredita de verdade que não tem outras opções. Assim foi minha relação com esse pão de forma e assim foi minha relação com amizades, com relacionamentos durante anos. Eu me nutri por bastante tempo de pessoas que não gostavam de mim, por pessoas que queriam que eu desse a razão para elas todas as vezes, e isso me acontece ainda. Quando eu voltei para a internet, inclusive, sejam muito bem-vindos, depois de 1 ano fora da internet, eu volto a postar os meus vídeos, volto a trazer uma perspectiva de realidade. E, lógico, não é uma verdade absoluta, mas a gente tem que chegar em algum lugar. E se tiver outras pessoas para trazerem boas ideias, por que não, né? E aí, usando o contexto do pão de forma, a gente se alimenta, achando que todas aquelas coisas a gente vai se perder enquanto a gente não utiliza. Tem amizades que já nos estragaram, mas a gente mantém por achar que são as únicas e as últimas na vida. E a gente não abre o leque. A gente se acostuma com aquilo. Eu acho que a gente até já comeu coisas estragadas como comida, né, na vida, por uma ideia de não perceber que estava estragado.
E aí, por estar ali há muito tempo, a gente só descobre que está estragado depois que a gente traga, né? Depois que a gente experimenta, degusta. E isso serve para tantos campos da vida que eu não consigo contabilizar. Quantas vezes na vida a gente pode estar trazendo para dentro do nosso corpo coisas que não fazem sentido. Eu gravei um vídeo uns dias atrás e ele viralizou na internet e uma pessoa muito querida, uma psicóloga muito renomada compartilhou. E aí eu fiquei reflexiva sobre os comentários. E aí um dos comentários me chamou a atenção. Eu gravo esse episódio no domingo. E um dos comentários me chamou a atenção, onde esse comentário dizia assim: eu não vou fazer mais café da manhã porque eu não gosto que homem se sinta especial. E aí eu pensei quantas e quantas vezes a gente potencializa só uma parte da história. Como assim você não vai fazer um café da manhã para um homem que você considera, para um homem que você não considera especial, mas se você está fazendo um café da manhã, ou se você precisaria fazer um café da manhã, ele dormiu com você. A coisa mais importante é o seu corpo e o acesso a você, e te incomoda ter que fazer um café da manhã para o outro. Acesso à coisa mais importante esse outro já teve, de você. E aí é a hora que a gente para mais uma vez para prestar atenção nas coisas que a gente rega, mantém, talvez por em algum lugar na nossa mente acreditar que não teremos mais depois daquilo ali. Tem coisas que a gente escolhe lidar por achar que aquilo faz parte de propósito, de vida, por achar que faz parte de uma coisa que a gente precise viver. E na verdade, não. A gente não precisa estar se colocando no desconforto para aprender alguma coisa todas as vezes. A gente nem deveria estar repetindo danos. O problema é que a nossa mente, assim como a questão do pão de forma, ela se condiciona a lidar com o agora como se fosse eterno. Como se fosse a nossa última opção. Então, talvez os amores que as pessoas às vezes topam seguir vivendo seja de uma sensação de nunca mais viver algo. Seja a probabilidade de nunca mais encontrar alguém e se permitir viver aquilo por puro medo de nunca mais ter algo diferente. Mas eu queria dizer uma coisa interessante hoje. Eu não acredito no amor pelas pessoas, eu acredito no amor através de mim. Eu não acredito na bondade das pessoas, mas eu acredito na bondade das pessoas através de mim. Eu julgo a capacidade do outro se baseando nas minhas. Eu julgo o ser humano também através das minhas capacidades, muitas das vezes. Eu não posso ser responsável pelo mundo, mas eu posso ser responsável por mim. O cuidado que eu vou ter comigo, com o meu corpo, com a minha mente, é uma coisa que eu preciso ter muita cautela. É uma coisa que eu preciso ser responsável. E aí ontem, conversando com um amigo, ele me disse assim: mas a gente não pode ir, mano, tipo, ficando até, sei lá, porque ele vai embora, né? E aí ele falou: eu não posso ir ficando com a menina até eu ir embora. Aí eu falei: mas esse ficando com a menina estende pra onde? Ele: nada, a gente pode curtir o momento e viver isso. Por que você tem uma opinião diferente disso? Eu falei: não é que eu tenho uma opinião diferente. Existe um corpo, um coração envolvido nesse tema. O seu e o dela. Eu não entendo porque vocês já banalizaram essas partes. As pessoas, assim como eu com o meu pão de forma em casa, deduzi que não teria problema comer um pão de forma estragado. Simplesmente porque na minha cabeça eu teria, mas de onde eu tirei que eu teria que fazer aquilo? Eu não sei. Só sei que na minha cabeça eu não iria desperdiçar.
Mas já estava ruim. Se já estava ruim, era só jogar fora. Não haveria desperdício em algo que já estava estragado, certo? Nas relações também acontece. Se ela há um prazo para ser terminado, por que consumir? Qual que é a ideia da quantidade daquelas coisas? Consumir aquilo, seja o tempo, o coração ou a energia do outro que a gente preserva pela idealização de que talvez deveria. Algumas coisas que já estão estragadas, algumas não, acho que todas as coisas que estão estragadas, elas não melhoram. Elas não vão ficar boas. E eu queria que vocês se lembrassem desse ponto. Coisas estragadas a gente não tenta fazer ficar bom de novo. Uma vez que um bolo estraga, não tem como deixar ele bom novamente. Não adianta você consumir aquilo vai te fazer mal, vai te causar dor no estômago, uma intoxicação alimentar. Eu só não entendo é quando a gente faz isso com o nosso coração. A gente sabe que está estragado, mas a gente deixa entrar. A gente sabe que não faz sentido, mas tenta recuperar um estrago, tenta se sentir culpado até por não ter consumido tudo que tinha para consumir antes de estragar. Eu acho que eu senti culpa. Eu senti culpa por não ter comido todo aquele pão antes dele vencer. Mas se eu comesse aquele pão todo antes do vencimento, que era tipo 2 dias depois, eu ia ter outro prejuízo, porque eu ia passar mal. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Não é para ser um episódio confuso. É para que você entenda o ponto de vista do que eu estou tentando trazer. A gente dá acesso a muita coisa. Muita coisa. A gente dá acesso a coisas demais. Sejam elas já estragadas, sejam elas estragando, sejam elas tendo prazos de validade muito bem definidos. Eu acho que a gente deveria olhar para as coisas com um pouco mais de apreço. Mas entre essas coisas, a gente, nosso corpo, ele precisa ser respeitado. E não é tão simples como eu estou falando agora. Nem estou falando de celibato. Estou falando sobre o acesso. Volta e meia eu encontro em terapia mulheres com seus pães de forma estragados debaixo do braço, tentando me convencer que em algum momento esse pão de forma vai ficar bom de novo. Sei lá. Tentando me convencer que aquilo que tinha prazo de validade se estragou até por culpa delas. O que tinha prazo de validade, tinha prazo de validade. Uma pessoa boa não se torna ruim. Ela é uma pessoa boa e ela vai seguir sendo uma pessoa boa. Você querendo ou não. Há coisas e coisas. O problema é quando não tem mais sentido e você reforça. Acumula decepções com pessoas, com emprego, como se sua conta fosse infinita e o teu limite fosse gigante. O teu limite não tem que ser. O teu limite ele tem que existir. E se você não sabe qual que é, talvez deveria descobrir. Porque eu descobri o meu há bastante tempo. Se está estragando, eu não tenho que tentar recuperar. Eu tenho que jogar fora. Tem um texto lindo de anos atrás que dizia que os relacionamentos antigos duravam porque as pessoas consertavam em vez de trocar. Eu concordei com esse texto até um certo tempo. O problema é que depois que estraga, você já viu como é de perto uma relação estragada? Primeira briga que acontece depois da volta, você imagina que vai acabar de novo e você já sabe o que o outro vai fazer. Vai te bloquear, vai ficar com raiva, vai te dar tratamento de silêncio. Isso é uma relação estragada.
É quando você sabe que ao degustar aquilo você vai passar mal. Mas você insiste em degustar de novo. A gente precisa, volta e meia, observar o que a gente nutre, mas principalmente o que a gente sente com aquilo que a gente alimenta. O que você sente com esse amor que você sente aí? Você se sente pequena nesse emprego? Você se sente rasa nesse relacionamento? Você se sente ansiosa com essa amizade? Você se sente avaliada nesse meio? Como que você se sente enquanto você nutre as coisas? Eu acho que o ouro está em observar. Se eu não tivesse observado a dor no estômago, eu jamais saberia que tinha sido aquele pão de forma. Eu sei que a culpa era minha. Para que aquele pão de forma chegasse até mim, o movimento foi meu também. Eu quis, inconscientemente, me testar. Assim como muitas de nós nos testamos. Em lugares que claramente não são pra gente. Esse teste não é sobre tentar a sorte. Eu queria que a gente tentasse menos a sorte e entendesse que esse tentar a sorte ele está ligado às nossas vidas. Esse tentar a sorte está ligado às nossas vidas. A como a gente se sente enquanto a gente tenta. Eu até contei essa história em uma live atrás, se eu não me engano. Falando sobre o divórcio energético que uma moça falou. Ela me alugou numa live de domingo a manhã toda. Para no final do dia ela me mandar que ela tinha feito um divórcio energético. E que aquele divórcio energético tinha libertado ela do término. E eu ri. E disse para ela que uma época atrás uma amiga minha queria que eu fizesse um divórcio energético de uma pessoa que eu tinha gostado. Mas quando a minha amiga ligou aquele divórcio lá no canal lá pra eu assistir, ela perguntou assim pra mim: você tá sentindo, Manu? Eu falei: tô. Realmente funciona o divórcio energético. Ela: é sério? Você tá sentindo? Eu falei: amiga, quando eu vi você digitar, eu já comecei o meu projeto, meu processo todinho de cura. Porque eu senti vergonha. Então, no fato de eu estar sentindo vergonha disso aí que você digitou, eu já estou melhorando. O constrangimento de estar assistindo esse divórcio energético já está me fazendo superar essa relação. E ela deu risada, mas a verdade mais profunda disso é o que você sente enquanto você lida com essa relação. O que você sente? Tem gente que vai encontrar com as amigas e fica ansiosa antes do encontro porque alguma amiga vai falar tal coisa. Não deveria ser assim. Você já entra em pânico no domingo porque você vai para a empresa segunda-feira. O que você sente naquilo ali que você nutre? Você fica ansiosa para ter uma conversa difícil com o teu próprio namorado. Alguém que você está escolhendo como parceiro de vida, você fica desconfortável de engatar uma conversa. O que você sente nas coisas que você nutre deveria ser observado com muito mais frequência. Porque eu observo no que eu ando nutrindo. Se tem amizade que me oferece instabilidade, eu preciso realmente de espaço. Eu não deveria me sentir desconfortável para falar com as minhas próprias amigas. Eu não deveria me sentir desconfortável dentro de um relacionamento para dar o meu ponto de vista para o meu parceiro. Então, as coisas que você alimenta precisam te trazer algum tipo de sentimento útil. Esse relato mesmo que veio do divórcio energético veio de tanto sofrimento, de pessoas que amam demais, pessoas que só alimentam nelas o sentimento de escassez. E qual que é a nutrição que você está tendo dentro desse sentimento que você está sentindo? Observar.
eu acabo saindo da observação de um pão de forma, estragando, e a minha pressa de consumi-lo numa ideia que eu nunca mais conseguiria fazer aquilo novamente, mesmo que aquilo fosse me fazer mal, a minha mente captou que era a última vez, e que era a última pessoa, e que era a última tentativa, e que era o último pão de forma que eu poderia comer e comprar. A nossa mente é traiçoeira. Ela faz a gente acreditar em coisas irreais. Não é o último amor, não é também a última frustração. Mas uma regra você precisa se lembrar. Há coisas que já estão estragando, que você vai precisar retirar antes que você se alimente daquilo e comece a passar mal. E isso não é sobre pão de forma, muito menos sobre uma infecção intestinal. Isso é sobre sua vida, seu coração, seus sentimentos. Que está na hora de você começar a minimamente protegê-los. Não dos outros mais, mas de você mesmo. Da forma que você se vê. Eu compartilhei na live mais cedo com uma moça que estava sofrendo por uma relação, que eu me lembro de uma Manu, uma versão minha, que chorou muito dentro de um quarto por conta de um término de relação, e eu confesso que eu tenho muito amor por ela. Eu tinha raiva dela. Hoje eu tenho um apego muito grande por ela, porque qualquer coisa que me remete o que ela passou, eu lembro dela com muito carinho, e eu preciso voltar lá atrás e falar: Manu, eu não vou deixar fazerem isso com você de novo. Fica bem, você tá num lugar seguro. E ela tá dentro de uma caixinha de muito amor. De muito amor. Porque por mais que aquela Manu, ela tenha sido uma garota que penou muito numa relação, eu sei exatamente quem ela era. E ela sonhava com um conto de fadas. Ela era ingênua, ela era romântica demais, era fofa demais. Ela era muito emocional. Em algum momento, talvez, eu a solte para viver novamente, quando eu encontrar um lugar seguro de fato para que ela exista. Mas antes disso, eu não vou tirar ela de dentro da caixinha, eu vou protegê-la. Vou protegê-la como nunca antes. Porque ela é especial. Aquele jeito doce tinha brilho nos olhos que eu sinto muita vontade de reviver. Mas eu não vou entregar em qualquer lugar. E quando eu falo sobre caixinha, eu falo sobre saber o quanto eu sou capaz de entregar. E é exatamente por isso que não pode ser qualquer pessoa. Eu sei o quanto eu preciso fazer alguns movimentos. E é por isso que eu vou com cautela. E talvez você precise também pensar sobre isso. Pegar um pouco de referência, porque não é só sobre comer coisas estragadas, é saber o que você vai sentir dentro daquilo ali. E quem você vai estar expondo. E muitas das vezes você vai estar expondo uma versão sua que não deveria ser entregue de forma fácil. Se é tão preciosa assim, quem você é, você deveria cuidar com mais cautela, com mais apreço. Se é tão importante assim como o meu pão de forma, eu precisava começar a minha dieta, que realmente era importante, eu deveria ter começado urgente. Eu deveria ter visto aquele pão de forma que ia vencer em 2 dias, ter jogado ele fora logo e ter imediatamente começado a minha dieta. Porque afinal de contas o que estava estragando já estava estragando. Algum outro lugar eu teria que proteger. No caso eu. Até porque eu lembrei agora que o outro pão de forma também tinha um prazo, né? Para ser consumido. Então a besteira de consumir o que já estava estragando e ir para o outro consumir rapidamente, lentamente, também faria o outro se perder. Mas enfim, acabei de lembrar isso agora. O que eu quero deixar claro para vocês é que os seus sentimentos e você, essa pessoa tão especial que você se considera ser, você deveria olhar para isso de verdade e ter pressa, cuidado e cautela no que você vai entregar. Porque se é ouro, não é para qualquer lugar.
Se é importante, não deve ficar jogado por aí. E coisas estragadas não deveriam ter acesso a coisas boas, porque essas coisas boas também se estragam. É isso. Da última foi a amizade de botas. Agora, relações de pão de forma. Tá ficando muito apetitoso meu podcast, né? Um beijo pra vocês. Por hoje é só. Fiquem bem. Tenham uma semana leve. Espero que não tenham tranquilidade em algumas demoras. Que as suas demoras sejam resolvidas, porque coisas estragadas precisam ter prazo de validade. Um beijo para vocês. Aliás, até já passaram do prazo de validade, né? Um beijo, se cuidem e até o nosso próximo encontro.